em outros lugares, isso é problema dela. É claro que isso é completamente punível. Mas dentro da empresa, a responsabilidade de quem é? É do empregador. Então, se o seu empregador pegar algum funcionário que toma esse tipo de postura, isso pode ser feito. Outro exemplo é opiniões que os empregados dão durante o ambiente de trabalho em face de terceiros. Teve um caso muito famoso, que eu também não posso citar o nome, mas era um alto executivo de uma determinada empresa que patrocinava um time de futebol aqui de São Paulo. E teve um clássico entre dois times, onde era um dos patrocinadores, e essa pessoa, durante o horário de trabalho, ela emanou uma opinião, deixando o seu patrocinado de uma forma, de um jeito vexatório. Né? Foi constrangedor. Constrangedor, através de um meio tecnológico que é uma rede social, que no caso foi o Twitter. Então, você... Acessar, por exemplo, o funcionário acessar o Twitter, o Facebook pessoal dele, ou até mesmo o e-mail pessoal, está errado. Ele pode ser demitido por justa causa? Se tiver uma regra que fale que ele não pode, e se isso for feito de uma forma reiterada, pode. Você, quando manda algum funcionário embora por justa causa, é importante você ter um peso para isso. Não é qualquer coisa que pode ser justa causa, porque a justa causa é a pena capital no direito do trabalho que a gente fala. Ninguém quer ser mandado embora por justa causa. Agora, uma conduta reiterada pode justificar uma justa causa. Se ele passar horas e horas ali, exato, depois tratando de assuntos pessoais, depois de tomar uma advertência, depois de tomar suspensão. Existem meios que a lei ela prevê com relação a isso. Ele vai ser avisado, então. Vai ser avisado. Por uma advertência, uma suspensão. Exato. Agora, se ele pega uma informação confidencial e manda de uma única vez, como o exemplo da fábrica automobilística, isso sim já é possível de justa causa. Agora, ele entrar para mandar um e-mail para o filho dele, algo durante o dia, oi filho, tá tudo bem, ou mandar um recado no Facebook, é uma questão de bom senso. Né? Então é isso que o empregador ele tem que estar atento. Não é qualquer coisa que justifica a justa causa. Doutor Alan, existe alguma pesquisa, algum instituto no Brasil que já fez ou faça algum trabalho para analisar como anda esse comportamento dentro das empresas brasileiras por parte dos funcionários em relação ao uso das mídias tecnológicas? Perfeito, existe sim. No Brasil existe o Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. Que eu disse na abertura do programa. Exato, ao qual eu sou diretor. Do IBDE. É um instituto que existe desde 2002. E a gente no IBDE, a gente estuda absolutamente tudo que existe no meio jurídico voltado ao meio tecnológico. E existem diversos especialistas em suas áreas que utilizam esse tipo de conduta. Por exemplo, o nosso ex-presidente, que hoje em dia também é diretor, que é o Túlio Viana. O Túlio ele é especialista em direito penal. Ele tem o único livro no Brasil sobre crimes virtuais, um livro que é sensacional. Então ele foi muito a fundo nisso. O nosso atual presidente, que é o José Carlos de Araújo Almeida Filho, o José Carlos ele tem um livro de processo eletrônico que já é considerado o melhor e maior livro de processo eletrônico que tem no Brasil. Então, todos os membros do IBDE estão preocupados com essa relação do meio eletrônico voltada ao direito, cada um na sua área. Inclusive, esses crimes mais bárbaros cometidos pela internet, encontros de pedófilos com as suas vítimas, bullying, o bullying que todo mundo que hoje virou a moda no mundo todo. A justiça também no Brasil não sabe como lidar direito com isso, não é mesmo? Bom, outro dia eu fui despachar uma petição com um desembargador e era sobre a parte de direito eletrônico voltada ao direito do trabalho, e esse desembargador ele falou: senhor, né, a minha pessoa, desculpa, mas computador nada mais é do que uma máquina de escrever. Eu não entendo o que o senhor estava falando. Então a própria justiça, não que ela não esteja atualizada, mas ela precisa se atualizar. Né? Os julgadores precisam se atualizar, nós advogados precisamos nos atualizar, porque, por exemplo, esse iPhone que você está utilizando, se eu chegar numa ação e falar de um iPhone, será que o juiz, o desembargador sabe o que é um iPhone? Será que o outra parte sabe o que é um iPhone? Será que nós advogados sabemos trabalhar com esse meio tecnológico? Esse instituto ele funciona aqui em São Paulo? Não, o IBDL é do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Só que ele tem uma ampliação nacional e os encontros são feitos a cada 2 anos através dos congressos internacionais de direito eletrônico. Então, ano passado foi em Curitiba, já estivemos em Maringá, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em Belém do Pará. Existem espalhadas pelo Brasil. Sim, existem os centros de estudo que são espalhados pelo Brasil. É um trabalho realizado com a OAB? Não. A Ordem dos Advogados do Brasil? O IBDL é totalmente autônomo, só que esses congressos e seminários, geralmente a gente faz parcerias. Então, o penúltimo que foi em Maringá, ele contou com a participação da OAB.
OAB. O que foi em Curitiba contou com a participação do TRT da 4ª Região. Então a gente acaba fazendo convênio, vários convênios, né, para que isso seja feito. Ano que vem será aqui em São Paulo que o congresso será realizado. Vocês já identificaram algum caso através do Instituto das Pesquisas em que o funcionário, o empregado, entrou com uma ação na justiça contra a empresa por se sentir prejudicado também, ou foi mandado sem razões, mandado embora sem razões plausíveis? Sim, existem esses casos. Esse seria a outra parte da justa causa, que seria o artigo 483, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho, é a justa causa patronal. Então, é uma situação que a empresa, o empregador, coloca aquele empregado de tal forma que ele não vê outra saída a não ser se socorrer do Poder Judiciário, demonstrando por que ele fez isso e entrando com ação contra a empresa. E geralmente essa ação ela vem com o que a gente chama dos danos morais e até mesmo materiais, que pode ser uma invasão de privacidade, uma situação vexatória. Isso pode acontecer e acontece. O duro que o limite disso é muito difícil de identificar, né, doutor? Muito difícil. O limite é o momento que você já está invadindo a privacidade do funcionário, né? Muito difícil, porque isso é algo muito relativo. Não existe uma regra clara. O direito ele não é uma área exata. Para cada tipo de ação, você tem um tipo de situação, exato, né, para que possa acontecer. E às vezes o dano ele tem que ser analisado de caso por caso. O que pode ser vexatório para você pode não ser vexatório para mim. Né? Você comentou agora há pouco que antigamente as empresas, o patrão ele ficava ali atrás do funcionário, vendo se o trabalho estava sendo feito direitinho, tudo em ordem. Hoje, como as empresas estão se organizando para identificar se o funcionário realmente está cumprindo o seu papel dentro do horário de trabalho? São câmeras? Qual é a tática hoje? Exato, é uma pergunta muito boa, Eduardo. O direito do trabalho ele é pautado através de um contrato de trabalho. E nesse contrato de trabalho existem 4 requisitos que são requisitos fundamentais, que é a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a habitualidade. O que significa isso em linhas gerais? Subordinação, alguém manda em você, alguém dá ordens em você. Eu tenho um chefe. Eu tenho um chefe. E eu sou obrigado a cumprir o que ele pede. Exatamente, são as diretrizes da empresa. A pessoalidade é o quê? Só você pode fazer aquele trabalho. Então você não pode mandar uma outra pessoa para fazer aquele trabalho. Habitualidade, você vai entrar todo dia das 9 às 18 horas com uma hora de intervalo. E onerosidade, todo dia 5 de cada mês, o pagamento ele vai ser feito na sua conta. Esses são os requisitos básicos do direito do trabalho. É o sistema capitalista. É o sistema capitalista, mas é conhecemos hoje. Exatamente, é o que consta na lei. Hoje em dia, a gente fala de um novo contrato de trabalho. Isso é algo novíssimo no Brasil, que também são poucas pessoas que estudam. Isso deve começar a acontecer daqui a uns 2, 3 anos, que é o novo contrato de trabalho. E dentro desses novos requisitos, você tem a onerosidade eletrônica, a pessoalidade virtual, a subordinação informática ou subordinação virtual. E o que significa a subordinação virtual? O que seria isso? Significa que, ao invés de você ter o seu superior, supervisor, atrás de você, olhando o que você está fazendo, programas robôs, eles monitoram exatamente o que você está fazendo na sua área de trabalho, por exemplo. Dentro do computador daquele funcionário. Que não é computador pessoal. Não é pessoal. Eu quase falei o pessoal. Exato, aqui, não. Mas não é. É que a gente acha, normalmente, o funcionário que está muito tempo numa empresa, não sei se você vai concordar comigo, doutor, ele se sente meio há 10, 20 anos numa empresa, ele chega naquele cantinho dele, né, nas baias, as famosas baias, e ele traz objetos pessoais, né, coloca a foto ali da família, da esposa, dos filhos, e ele acha que aquilo ali é dele já, né? Eles se sentem meio que em casa, no quarto, né? Exatamente. Às vezes esquecem que estão dentro da empresa. E estão dentro da empresa, aquilo é uma ferramenta de trabalho, como qualquer outra. Então você tem que tomar um cuidado e um zelo com relação a isso. Então, hoje em dia, os empregadores podem monitorar o e-mail de trabalho, o @empresa. Eu sou de uma corrente que hoje em dia você tem 2 correntes. Algumas que falam que não podem, outras que falam que podem. Eu falo que não só podem, como devem monitorar o @empresa. Porque hoje em dia as informações das empresas, elas estão aonde? Elas estão no meio eletrônico. Inclusive é um projeto de lei. Né? Exato. Projeto de lei, você tem informações aí, doutor, de quem? Sim. É do deputado... É um deputado do PV. Deputado PV. É o deputado Antônio Roberto, onde ele criou um projeto de lei que é o 1429 de 2011. 1429 de 2011. Eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta no próximo bloco, no último bloco do programa, falando sobre esse projeto de lei e quais as possibilidades reais dele ser realmente aprovado. Mais um intervalo, o Justiça em Pauta volta já já e você continua com a gente.
O Justiça em Pauta está de volta e nesse último bloco eu continuo falando um pouco mais sobre o uso indevido, inadequado das redes sociais e da internet no ambiente corporativo. Doutor Alain, esse projeto de lei, o que ele diz exatamente? O que ele propõe? O projeto de lei do deputado federal de Minas Gerais, ele propõe o quê? Ele propõe que o e-mail corporativo ele tem que ser dado um prévio aviso ao seu empregado que ele está sendo monitorado e o e-mail pessoal não pode ser monitorado em hipótese alguma. Caso isso seja feito, o empregado ele pode solicitar danos morais e materiais em face da empresa. Ou seja, ele propõe que se mantenha o acesso livre do e-mail pessoal na empresa, mas que o e-mail corporativo ele tem uma notificação de que ele está sendo monitorado. Exatamente. Essa é a proposta do deputado. Essa é a proposta dele. Isso. Tá. E quais são as chances, as possibilidades desse projeto ser aprovado? Existe uma discussão muito grande, porque existem duas correntes. Algumas que entendem que esse deputado tem razão, que isso pode ser feito, e algumas correntes que entendem que isso não pode ser feito, por uma questão legal em face da própria legislação que nós temos, a Constituição Federal e a CLT. A Constituição Federal, que é o nosso ordenamento máximo de 1988, o que ela faz? Ela prevê alguns direitos, alguns princípios basilares a qualquer cidadão. Então, a intimidade é protegida pela Constituição Federal, a dignidade é protegida pela Constituição Federal. Então, um projeto de lei como esse, ele torna-se arcaico. Por quê? Porque ele já nasce de uma forma que existe uma lei que já prevê esse tipo de situação. É claro que o empregador ele não pode solicitar ao seu empregado a senha do e-mail pessoal dele. Isso é uma questão de bom senso, é primordial em qualquer relação de trabalho, porque é a intimidade da pessoa. Como a empresa faz isso, doutor? Ela pede para algum especialista em informática ali instalar um programa que identifique quais são os sites, qual e-mail que aquele funcionário mandou, pessoal? Então, ele consegue invadir a conta do e-mail pessoal de um funcionário? Não, isso não pode, isso é crime. A empresa, em hipótese alguma, pode tomar esse tipo de postura. O que ela pode fazer é, dentro desse regulamento, falar a sua área de trabalho ela tem acesso remoto. O que significa isso? Que tem algum tipo de software ou algum empregado subordinado que está verificando o que ocorre naquele exato momento. Se ela entrar no e-mail pessoal dela e a área de trabalho dela está utilizando de uma forma errônea, tem alguém que está vendo isso. Então ela está fazendo de uma forma errada. Agora, o que o empregado não pode, em momento algum, se existe uma lei, uma regra dentro da empresa, tentar burlar esse tipo de sistema. Porque aí esse monitoramento através de empresas de tecnologia terceirizadas ou internas, elas podem identificar e levar para o superior hierárquico. Você pessoalmente não concorda com esse projeto de lei? Não, eu não concordo com esse projeto de lei. Eu não concordo porque, primeiro, o e-mail @empresa, ou seja, o e-mail corporativo que as empresas utilizam, nada mais é do que uma ferramenta de trabalho, que pode ser equiparada a qualquer outra ferramenta de trabalho. E a responsabilidade por essa ferramenta de trabalho, de quem é? É do empregador. Então, qualquer desvirtualização desse tipo de ferramenta pode trazer prejuízos para a própria empresa, não só para o empregado, como para a própria empresa. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, o empregado ele não precisa ter medo ou receio. Igual sorria, você está sendo hackeado. Isso não existe. Se você tem uma regra básica, regulamentos internos, transparência na relação de trabalho, nem a empresa, nem o empregado vão ter nenhum problema durante o seu vínculo de emprego. É um cenário que na teoria parece que é muito bonito, mas na prática a gente sabe que é muito difícil ainda para o funcionário, né? Porque, queira ou não, o funcionário é a parcela, é a parte menor ali e a mais fraca de uma grande corporação. É o hipossuficiente que a gente chama. O hipossuficiente, com certeza. Inclusive agora em pleno 2011 a gente acompanhou esse caso recentemente de trabalho escravo, que é algo também abominável que isso aconteça nos dias atuais. E a gente sabe que há empresas que agem de má fé e realmente acabam invadindo toda a vida pessoal do seu funcionário. Nos casos que vão parar até a justiça, qual é o parecer mais favorável por parte dos juízes? Para que lado que o juiz ele dá um parecer mais favorável, normalmente, nos últimos casos? Os juízes, principalmente da Justiça do Trabalho, são juízes que utilizam muito princípios. E a dignidade e a proteção, a dignidade da pessoa humana e a proteção à relação de emprego, elas são muito respeitadas. Se de fato a empresa ela cometeu alguma arbitrariedade, a empresa tem que ser punida. E aí o juiz vai verificar a extensão. Agora, existe outro lado da moeda também. E qual que é o outro lado da moeda? Se o empregado causou algum tipo de problema à empresa, ele também tem que ser apenado.
Então a Justiça do Trabalho ela é uma justiça que caminha para esse sentido. Ela é muito imparcial com relação a esse ponto. E quais são as punições mais comuns para as empresas, doutor? São punições financeiras, né, de uma forma, multas, né, que é uma forma mais educativa de você poder controlar esse tipo de problema, e às vezes até retratação. Da mesma forma que na imprensa você tem a lei de imprensa, onde você pode solicitar direito à resposta, muitas vezes as empresas, os empregados, podem solicitar algum tipo de retratação. O funcionário normalmente ele permanece na empresa? Então, quando a coisa vai parar na justiça? É uma questão né? cultural. Né? Em outros países, geralmente o empregado, se ele está com algum problema durante o seu pacto laboral, ele entra com a ação trabalhista ou com a reclamação trabalhista no seu país, resolve-se o problema e continua a trabalhar. No Brasil não, é uma questão cultural. Se o seu empregado entrar com uma ação contra você, mande-o embora. É isso que acontece no nosso país. É uma questão cultural no Brasil, realmente? Isso? Cultural. É impressionante, né? Porque eu já ouvi falar sobre isso também, mas isso acontece realmente. Acontece. Ele tem que procurar outro trabalho. Procurar outro trabalho e procurar os seus direitos para desempregados. Porque se usa o jargão, né? É mais barato você pagar na Justiça do Trabalho do que você pagar para o seu empregado. Isso está errado, na verdade. Né? É mais barato você resolver o seu problema e não ter problema do que você arranjar mais um tipo de problema. A adoção de um código de ética, doutor, por parte das empresas, seria, vamos dizer, uma ferramenta valiosa para esse tema, para essa questão? Valiosíssimo, eu diria. É importante que os seus empregados eles sigam as orientações e as filosofias daquela determinada empresa. Até porque, dependendo do ramo que aquela empresa atuar, é o ramo que o seu empregado pode ou não falar algo daquela empresa. Hoje em dia, onde é que a imagem da empresa ela consta? A imagem da empresa ela está no nome. Hoje você pega essas empresas que fazem IPO, por exemplo. O que é o IPO? O IPO é quando você coloca a empresa na bolsa de valores. Sim. Você abre a sua empresa para vender as ações. Hoje em dia, qualquer informação errada dessa empresa pode fazer com que esse procedimento de abertura, ou até mesmo dentro de uma negociação, ele caia lá embaixo. E se essa informação nem verdadeira for? Então, hoje em dia, o trato com a informação ele tem que tomar muito cuidado. E a internet e os meios tecnológicos ajudam isso a propagar de uma forma quase que secundária, em segundos. Hoje, se eu postar no meu Twitter uma informação, em menos de alguns segundos, o pessoal no Japão, que me segue, por exemplo, já sabe o que está acontecendo. Realmente, é verdade. E por parte do funcionário?